como que a sua mente moldou o seu corpo. Eu vou te explicar como que a sua mente moldou o seu corpo em um processo paralelo durante o período que você estava no útero da sua mãe até mais ou menos 5 a 6 anos de idade. Nesse período ocorrem 5 etapas, que é a etapa da mielinização do teu sistema nervoso. Eu vou fazer um resumo, né? E enquanto eu vou explicando esse processo dessas 5 etapas de mielinização, eu quero que você puxe na sua memória qual dessas sensações você percebe que você procura rejeitar, que você sente uma inquietação maior. Observe que essas 5 etapas, elas criam um padrão corporal, um padrão físico, de acordo com a sua vivência nesse período intrauterino até 5, 6 anos de idade. Então, verifique a intensidade dessas 5 sensações que eu vou falar agora. O que mais toca em você? O sentimento, a sensação de rejeição, o abandono, a manipulação, a humilhação ou a traição. Quais dessas sensações você percebe que cria uma inquietação maior em você? Sinta novamente. Eu vou falar as palavras e qual te toca? Vou repetir. Rejeição, o abandono, a manipulação, a humilhação ou a traição. Sentiu? Muito bem. Por que eu quero que você preste atenção nessas sensações? É porque cada uma delas foi registrada no teu sistema nervoso em uma dessas 5 etapas. Eu vou descrevê-las agora. E esse processo, ele moldou o seu corpo que você tem hoje. Por isso que o formato do seu corpo dá para saber qual tipo de dificuldade que você pode ter e qual o tipo de facilidades que você tem na vida. Com essa análise corporal, você consegue descobrir por que você reage em determinada situação, por que você é muito ciumenta, por que você tem dificuldade com a traição. Nunca ninguém te traiu, mas você sente sempre que alguém possa te trair, você não pode largar teu coração, você não confia totalmente. Por quê? Por que você tem isso nato dentro de você? E se te perguntar por que você é assim, você não sei, tá, me incomoda. Quando eu ver, eu estou sentindo. Tem outras pessoas que têm dificuldade de acreditar no amor, de acreditar numa relação, não se entregam. Né? Tem outras que não gostam de se expor, tem pessoas que preferem ficar nos bastidores, né? Imagina uma grande peça teatral, tem pessoas que gostam de estar lá na frente do palco, brilhando, aparecendo, e tem outras pessoas que, Deus me livre, fica lá na frente. Né? Em trabalhos escolares, tem gente que tem um problema sério de apresentar trabalhos. Faz um trabalho magnífico, escrevendo, criando roteiro, fazendo pesquisa, o trabalho impresso fica impecável, só não pesa para apresentar esse trabalho. Por quê? Por que tem gente que tem essa dificuldade? O teu corpo te explica isso, sabia? Muito bem. Para que esse vídeo não fique muito longo, num outro vídeo eu vou explicando
cada uma dessas 5 etapas, como elas ocorrem. Neste momento, eu só vou fazer uma pincelada sobre esses 5 traços. Então, eu vou fazer só um breve resumo para dar uma introdução, para você ter uma leve ideia. Depois eu vou fazer outros 5 vídeos, e nesses 5 vídeos eu vou explicar detalhadamente como que se molda esses 5 traços de caráter. 5 traços são 5 caracteres diferentes. A gente pode dizer que são 5 bonequinhos que ficam lá dentro da nossa mente. Eu recomendo, inclusive, que vocês assistam o filme Divertidamente, que tem no Netflix, onde eu vou passar depois, a cada bonequinho, ele corresponde a um desses traços que nós desenvolvemos, né? E como que eles funcionam dentro da nossa mente. É uma forma lúdica bem interessante de a gente começar a se entender. Nessas 5 etapas, a primeira delas começa no útero. Então vamos imaginar que a mãe, durante a gestação, teve uma preocupação muito grande. A mãe teve dificuldades, seja financeira, seja de relacionamento, teve alguma preocupação. Quando ela tem essa preocupação, ela fica tensa. Essa tensão faz com que o útero receba menos sangue e o útero fica gelado. O feto, o embrião, ele sente que ficou desagradável esse espaço. A criança, nesse período, está milenizando o cérebro, a mente. Então, o cérebro, que a milenização começa em cima, né? Ela começa a criação do cérebro. Então, nesse período, a criança vai desenvolver o traço esquizoide. Por quê? Porque ela está desenvolvendo o cérebro. A milenização está começando pelo cérebro. Então, esse tipo de pessoa vai desenvolver um corpo mais magro, uma cabeça mais alongada, normalmente tem uma testa maior. E para essas pessoas, o mais importante é a cabeça. São pessoas hiper mega inteligentes, pessoas hiper mega criativas e ao mesmo tempo são pessoas tendências mais à reclusão, mais à depressão. Por quê? Porque o maior medo delas é serem rejeitadas. Quando elas sentiram aquele frio no útero, elas sentiram uma rejeição. Isso é muito importante entender, que independe da mãe rejeitar ou não. Por quê? Porque é como o feto se sentiu. Não tem nada a ver com o sentimento da mãe. Eu até vou abrir um parênteses aqui, porque uma vez eu fiz uma regressão de uma moça que ela sempre achou que a mãe dela rejeitava ela, que a mãe dela tinha uma rejeição com ela, e isso desde sempre. Na regressão, ela descobriu que, na verdade, quando ela estava no útero, a mãe dela tinha uma grande preocupação que ela nascesse com algum defeito físico, já que uma outra irmã que ela já tinha nascido com defeito físico. Então a mãe não estava rejeitando ela, a mãe estava com medo que ela nascesse com algum problema físico. Esse sentimento da mãe de medo em relação a ela captou como uma rejeição. E aí na regressão ela entendeu que não foi rejeitada, muito pelo contrário, ela foi amada, mas existia essa preocupação. Então, essa moça, ela tinha uma tendência a ficar mais na caverna, como a gente chama, mais excluída, com menos contato físico, com menos contato com gente. Né? Então, esse seria um traço, um dos traços que nós chamamos de esquizoide. Quando passa essa fase do esquizoide, nós entramos na fase oral. O que seria a fase oral? A fase oral é depois do nascimento do neném, quando ele começa a mamar. Então,
todas as tensões, toda a atenção do nenê está voltada à oralidade. Esse período de oralidade vai do nascimento até mais ou menos um ano e meio, mais ou menos nesse período. Se nesse período a criança sentiu alguma falta, alguma necessidade e ela não foi satisfeita, não que a mãe negligenciou esse momento, mas a criança não se sentiu satisfeita. Então, tem crianças que a mãe não teve leite, ela não pode ser amamentada, pode ter criado essa necessidade oral. Pode ser que a criança sentisse uma necessidade de um colo, a criança foi largada no berço. Né? Antigamente tinha muito essa crença de não podemos mimar a criança tem que ficar lá no berço para não ser mal acostumada. Então, esse tipo de pensamento vai gerar uma carência na criança. Dependendo do tempo que ela fica nesse determinado trauma, ela desenvolve mais ou menos. Então, o tempo que ela fica exposta a essa necessidade, a essa falta ou esse excesso, é que vai fazer com que ela desenvolva mais ou menos esse traço. E esse traço, ele está vinculado nesse período. Pode ser que às vezes a criança não queira mamar, mas é dada uma mamadeira para ela. Muitas vezes ela quer mamar e é dada uma chupeta para ela. Às vezes ela está com frio e dá uma chupeta para ela. Quer dizer, ela não se sente satisfeita naquelas necessidades que ela tem. Lembrando sempre, não é defeito, não é desatenção da mãe. É como a criança se sentiu nesse período. Ok? Então, esse é o período oral. Passando esse período oral, que vai de um ano e meio, mais ou menos, ela vai para o próximo traço, que é o traço psicopata. Esse traço psicopata, essa linguagem, não tem nada a ver com o psicopata bandido, né? Nem com os políticos brasileiros, nada disso. Esse traço psicopata é a mesma nomenclatura que a gente traz na literatura, mas ela traz aquela agilidade quando a criança, nesse período, ela percebe que ela precisa negociar para ganhar atenção. Então, aquela criança que está abrindo a maior boca, chorando, quando você chega perto dela, ela não derrama uma lágrima e já está sorrindo. Então, ela negociou aquele berro para ganhar atenção. Né? É uma criança que aprende que com jogadas ela ganha atenção. Né? Então, é um traço que, se ela ficar muito tempo fazendo essa negociação, ela vai desenvolvendo cada vez mais. Muitas vezes ela percebe que fazendo um beijo ela ganha carinho, ela ganha atenção. Às vezes, nesse período, ela percebe que ela precisa ser graciosa para ganhar atenção, senão ninguém dá bola para ela. É como ela se vê dentro desse processo. Né? Tem crianças que você já vê que ela está fazendo chantagem. Então, é um traço que ela está de psicopatia. Lembrando que todos nós deveríamos ter algum traço de psicopatia que nos ajuda a lidar com várias situações da vida. Esse traço não é negativo. É um traço até necessário para algumas profissões, né? E todos nós temos, um pouco mais, um pouco menos, faz parte das 5 etapas. Passando essas 5 etapas, passando esse período que vai mais ou menos de 1 ano e meio a 2 anos e meio, a 3 anos, nós entramos no traço masoquista. O masoquista, ele compreende a idade do desfraude. Essa idade é muito interessante. Para você saber o período exato do desfraude do seu filho, ele precisa subir e descer uma escada sem precisar se segurar. O grande questão, se você cria o desfraude antes desse período, a criança ainda não tem a sensação do esfíncter, o aviso do esfíncter da vontade de fazer cocô, da vontade de fazer xixi. Como não vem o aviso, quando ela menos percebe, ela já fez.
E muitas vezes, se nesse período a mãe, o pai, alguém ralha, ou alguém chama atenção, ó, você fez cocô na calça de novo, ó, tá fedido, ó, porque isso, ó, porque você é porco. Isso vai marcando uma humilhação muito grande para a criança. E aí ela vai prendendo, né, o esfíncter. Então, ela vai segurando o esfíncter. E nesse segurar o esfíncter, ela desenvolve o masoquismo, que é eu preciso segurar, literalmente, para não fazer merda. Eu preciso segurar para não desapontar a minha mãe e meu pai. Eu preciso segurar para não sofrer humilhação. Tá? Então, esse período é o período que precisa ser observado, principalmente quem tem criança pequena, para fazer o desfraude na época certa, entender que se a criança está fazendo ainda na fralda, se ela ainda não está segurando, é porque ela não está pronta ainda. Quando ela estiver pronta, ela automaticamente vai aprender a segurar. Lembrando sempre que essa milinização, ela começa aqui em cima, então a fase oral é uma fase mais aqui do tronco, né? Ela vai descendo. Então, cada fase ela vai pegando uma parte do tronco. E essa fase do masoquismo pega justamente no quadril, aonde está a parte do esfíncter. E a última fase vai dos 5 anos e meio, 6 anos, que é o traço do rígido. Nesse traço do rígido, é quando a criança descobre o toquinho mágico. Ela descobre que ela se tocando, ela tem alguns prazeres. Não é a sexualidade como nós entendemos, como os adultos entendem. Ela descobre que tem sensações diferentes no corpo que ela antes não percebia. Então, que tocar nas genitais dela é diferente de tocar numa orelha, é diferente de tocar no nariz. E se nesse período ela descobre também que ela é a princesinha da mãe, do pai, ela descobre, ela é a fase edípica que chamam, né? Quando o menino se apaixona pela mãe e a menina se apaixona pelo pai. Só que se a mãe ou o pai falam que você é a princesinha, o menino é o príncipe da mãe, mas à noite a mãe vai dormir com o pai. Então ele se sente traído, ele se sente que ele foi enganado. E ali, dependendo dessa sensação que a criança está sentindo nesse período, ela vai desenvolver o traço rígido. Então eu preciso ser belo, eu preciso ser maravilhoso para conquistar o amor da minha vida, que é seja o pai, seja a mãe. Então ele começa a fazer esse jogo de sedução. E aí ele desenvolve o traço rígido, né, que é o traço da sedução. Ok? Então é mais ou menos através dessas 5 etapas nós conseguimos fazer uma leitura e descobrir qual dessas fases teve um traço mais desenvolvido, né? Com esse traço mais desenvolvido, você vai agir de tal maneira, vai reagir de determinada maneira, vai sentir, né, mais negativamente tal traço, e você vai aprender como lidar com eles. Ok? Hoje, essa técnica de análise corporal, a gente pode dizer que é bem nova no Brasil, e com isso a gente consegue acelerar o sistema de análise, o sistema terapêutico, numa velocidade incrível. O que antes eu teria que fazer 10 sessões, um ano de sessão para poder entender a mente, com essa análise você já sai da análise se entendendo como você funciona. E aí nós temos aí 5, 6 sessões que você apenas vai pontuar como que você vai ajustar esses traços no seu dia a dia. Então ganha-se uma velocidade muito grande e uma libertação muito grande para você lidar com a sua vida. Ok? E vamos ficar por aqui hoje para o vídeo não ficar muito longo. E nos próximos vídeos eu vou explicar em detalhes cada um desses traços. Até o próximo vídeo.